Fala guerreira, fala guerreiro, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, sextou, e hoje é dia que a gente resolver uma questãozinha maneira de qualquer assunto. Hoje eu trago uma questão de geometria analítica, caiu na Unisc, no vestibular da Universidade da Unisc, e a questão muito interessante que envolve geometria analítica, um pouquinho aí de conhecimento de geometria plana, mas o enfoque da questão é realmente na geometria analítica. Então, depois da vinheta a gente retorna para resolver essa questãozinha legal, beleza? Até já! Se você é novo aqui, eu sou o professor Moacir, sou oficial aviador da Força Aérea. Tive muita dificuldade em matemática na minha época de estudante, depois eu realmente deslanchei. Deslanchei na maneira de dizer, né? Porque perto do que eu era, do que a dificuldade que eu tinha, depois ficou muito mais tranquilo. É, então, já fui aprovado em alguns vestibulares interessantes, né? Da ESA, da SpaceX, da AFA, do ITA, e destravei a minha matemática. Hoje eu tenho dificuldades normais, então é possível também. Então, o canal Mestre Academy, ele traz a gente, por enquanto, a gente está vendo a matemática básica nas quartas-feiras, no ensino fundamental 2, aqueles conhecimentos de matemática básica que são a base, como o próprio nome diz, de tudo que vem depois. Então, se você tem dificuldade, está no ensino médio, está na faculdade, você tem dificuldade em matemática, é muito provável que você tenha lacunas de aprendizado lá na sua matemática básica. Isso é comum em todos os alunos e foi comum comigo na minha época. Então, eu sanei essas dificuldades e aí sim eu consegui ver que a minha dificuldade no ensino médio não era tanto por conta do que eu estava estudando, mas era por conta dos buracos que eu tinha no meu aprendizado. E por culpa do ensino do Brasil, ou então por culpa da minha pouca dedicação como aluno, é muito imaturo na época, que era ensino, na minha época era ginásio, né? Denunciando a minha idade. Então, provavelmente você tem esses mesmos problemas. Então, na quarta-feira, a gente trata da matemática básica por enquanto, para depois a gente avançar para o ensino médio e assim vai. E nas sextas-feiras eu sempre trago uma questão. E a questão de hoje, ela é sobre geometria analítica, como eu já adiantei. No gráfico da função f de x igual a 2x menos x ao quadrado mais 8, foram destacados os pontos A, B e C. Se esses pontos estão respectivamente ali na questão, acostume-se a isso. Sempre vá marcando o que é mais importante, ou então vai anotando do lado. Vamos sublinhar aqui a função que a questão nos dá. Foram destacados os pontos A, B e C. Se esses pontos são respectivamente vértice, que é o ponto A, e o B e C, raízes. Podemos concluir que a área do triângulo ABC mede. Primeiro vamos escrever a função na sequência tradicional, que primeiro vem sequência padrão, primeiro vem o termo do termo quadrático, depois o termo que tem grau 1 e por último o termo independente. Então, f de x é igual a menos x quadrado mais 2x mais 8. Vamos calcular agora as raízes, né? Quais são as raízes dessa função? Então, x vai ser igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 4, menos 4ac. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. 4 vezes 8, 32. Dividido por 2a. O a é menos 1, dividido por menos 2. Isso vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz de 4 mais 32. 4 mais 32 dá 36. Raiz de 36, 6. Dividido por menos 2. As raízes vão ser menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6 dá mais 4. Dividido por menos 2, 4 dividido por menos 2 dá menos 2. A segunda raiz vai ser menos 2 menos 6. Menos 2 menos 6 dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2
Menos com menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4. Então, as minhas raízes são menos 2 e 4. Vamos para o vértice agora da parábola. Ela tem o coeficiente do termo quadrático, ele é negativo, então ela tem concavidade voltada para baixo, ela tem um vértice lá em cima, que é o ponto A. Vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. A abscissa do vértice vai ser dada por menos b sobre 2a. B é 2, menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Isso vai dar 1. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. O delta nós encontramos aqui em cima e dá 36. Então, vai ser menos 36 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 36 dividido por menos 4 dá 9. Então, vamos lá. O ponto A, vamos desenhar o triângulo. O ponto A que é o nosso vértice da parábola, tem coordenadas 1 e 9. O ponto B, ponto C são as raízes. Se são as raízes, aqui a gente está no eixo X. Se são as raízes, a ordenada é 0. Então, o que a gente encontrou lá como x1, a primeira raiz, x2, a segunda raiz, são as abscissas de cada um dos pontos B e C. Primeira abscissa, menos 2. Coordenada do ponto B, menos 2 e 0. Coordenada do ponto C, 4 e 0. Até aqui, nada demais, né? Tudo tranquilo. Equação do segundo grau, colocamos os pontos, beleza. Agora a gente entra mais no aspecto da geometria analítica para resolver a questão. A gente precisa calcular, como é uma área do triângulo, a gente precisa calcular a altura calcular essa distância, vamos chamar esse ponto aqui embaixo de D. Calcular a distância de A a D e calcular a distância de B a C para a gente fazer base vezes altura sobre 2, que é a altura do triângulo, que é a área do triângulo pedida. Perceba que o D ele está bem embaixo do A. Isso aqui é um ângulo 90 graus. O D é a projeção ortogonal do ponto A sobre o lado BC. Se aquilo é a projeção ortogonal, está bem na reta do ponto A, qual é a abscissa do ponto D? A abscissa do ponto D é a mesma abscissa do ponto A. Esse tracejado aqui passa em cima do ponto 1, lá do eixo das abscissas, do eixo X. Então, o D possui a abscissa 1. E qual é a ordenada do ponto D? O ponto D está no eixo X. Então, se o ponto D pertence ao eixo X, a ordenada dele é 0. Beleza? Então, temos lá todos os pontos necessários para a gente calcular a área do triângulo agora. Vamos fazer agora o comprimento de B até C. Distância de ponto a ponto. A gente poderia fazer direto, porque a gente só tem abscissa. A gente pode fazer uma abscissa de um menos a abscissa do outro. Tá? Mas vamos fazer pela fórmula direitinho aí do ponto, distância de ponto a ponto. Vai ser ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E que ΔX é a abscissa do ponto C, do ponto B e do ponto C, e a ΔY vai ser a ordenada do ponto B a ponto C. Isso vai dar o quê? Raiz quadrada. X do C menos X do B. Vai dar 4 menos 2, que dá 4 mais 2, que é igual a 6. Beleza? Então, ΔX vai dar 6 ao quadrado. E o ΔY? Posso ignorar, porque a ordenada do B e do C é 0. Então, 0 menos 0 dá 0, 0 ao quadrado dá 0.
Então, qual vai ser minha distância do B a C? Raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então, já temos temos a base. Agora vamos calcular a altura. Qual é a distância do A até o D? Vou botar BC aqui. E aqui distância de A a D. Raiz quadrada. X do D menos x do A elevado ao quadrado. X do D é 1, x do A é 1. 1 menos 1, 0. Então, vai dar 0. 0, agora vamos para o delta y. Y do D, 0. Y do A, 9. 0 menos 9, menos 9, elevado ao quadrado, 81. Se você se embanando em conta, não tem problema, faz direitinho ali. Abre parênteses. X de um menos x do outro. Faz com calma, o importante é acertar a questão. Quando eu estava na minha época de estudante, eu fazia bem devagarzinho, passo a passo, porque eu era muito desatento. Eu errava em conta com uma facilidade danada. Esse era um grande problema que eu tive meu fundamental, na linguagem atual, né? No meu fundamental 1, quando eu era criança, e depois no fundamental 2, eu errava besteira mesmo. E isso, com o tempo, fui corrigindo. De tanto fazer as contas devagarzinho, o pensamento matemático vai ficando mais rápido. Então, comece devagar, vai tranquilo, sem pressa, não tem pressa. Não sei que você esteja no concurso, né? Então, mas aí você já treinou bastante antes. Então, raiz de 81 igual a 9. Então, a distância de A até D, a nossa altura, vai ser 9. Aqui é a nossa base, 6. Agora a gente pode aplicar a fórmula de área do triângulo, vai ser igual base vezes altura sobre 2. Quanto é que é a base? 6 vezes altura, 9 sobre 2. Podemos simplificar esse 2 aqui, cortando com 6, fica 3. 3 vezes 9, 27 unidades de área. Toda vez que estiver resolvendo uma questão que envolva unidade de medida, não esqueça de colocar unidade de medida. Isso é prato cheio para o professor tirar ponto, então cuidado. Coloque sempre unidade de medida. Pô, mas aqui não tem unidade de área, beleza? Qual é a opção? 27 unidades de área é a letra E. O nosso gabarito aqui é a letra E. Beleza? Questãozinha maneira, para a gente começar bem o final de semana, sexta-feira, é dia da gente curtir uma questão. Então, no próximo vídeo da sexta que vem, vamos trazer outra questão interessante para a gente resolver junto aí. E se você não conhecia, depois você tenta resolver sozinho, que é assim que a gente aprende. Não aprende assistindo vídeo, maratonando vídeo de matemática, igual Netflix ou Amazon, ou Prime Video, sei lá, ou qualquer outro streaming de vídeo. A gente aprende treinando, quebrando a cabeça, insistindo, 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 tá bom? Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Um ótimo final de semana para todos aí. Tchau, tchau.